Muito boa noite, queridos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do projeto Segunda Química, Jornada 2024-2025. Eu sou o professor Bechara e hoje nós vamos para a aula número 39. Hoje é dia 14 de abril de 2025 e o projeto tem aulas todas as segundas-feiras, por isso o nome Segunda Química. E esse projeto está visando a preparação de estudantes de escolas públicas do estado do Pará para realizar a prova do Enem e a prova das Olimpíadas de Química, tá bom? Então vamos lá, gente. A aula de hoje a gente vai começar a tratar de reações orgânicas. Que legal, que tema bacana! E as reações orgânicas, elas são foco de prova, tanto de Olimpíada, quanto de Enem, quanto da escola de vocês, e até mesmo de outros vestibulares. Então vamos ficar ligados e vamos acompanhar. Primeira coisa que eu preciso entender é o que são reações químicas. Reações químicas são transformações em que moléculas de reagentes colidem entre si e produzem substâncias diferentes, chamadas de produtos. Então, reação química é uma transformação de substâncias químicas. Mas quando é que a reação é chamada de reação orgânica? Bem, para que haja uma reação orgânica, tem que haver compostos orgânicos reagindo. E esses compostos orgânicos reagem são chamados de substratos. Então, não esqueça, toda vez que alguém falar para você em substrato, é uma molécula da química orgânica que vai sofrer reação. De novo, substrato, molécula da química orgânica que vai sofrer reação. Mas para que a reação ocorra efetivamente falando, é necessário que as moléculas dos reagentes sofram colisões. Durante as colisões, que tem que ser uma colisão efetiva, com energia e orientação geométrica favorável, algumas ligações nos reagentes serão quebradas e novas ligações vão ser formadas nos produtos. Então vamos ver se a gente entendeu isso aqui. No início tem reagentes, no final tem produtos. Essa seta indica o caminho, o sentido da reação. No início, os reagentes sofrem quebra de ligações para a formação de novas ligações nos produtos. Isso quer dizer que os reagentes são substâncias diferentes dos produtos. Mas como é que eu sei que essa reação é orgânica, professor? Ah, simples. Tem que ter pelo menos uma substância orgânica no reagente. E essa substância orgânica que vai sofrer o trato da reação. Veja como eu estou falando. Substância que sofre o trato da reação, a gente chama de substrato. Tranquilo, né? Legal. Muito bacana. Só mover aqui a minha janelinha para o outro lado, rapidinho. Substâncias orgânicas são, em geral, pouco reativas se comparadas às inorgânicas, né? Legal, tudo bem. As reações envolvendo essas substâncias, ou seja, as substâncias orgânicas, elas são frequentemente lentas. Então, tem alta energia de ativação e necessitam normalmente de catalisadores. Então, vocês vão ver com bastante frequência reações orgânicas com a participação de catalisadores. Fechou, né? Hum. Então vamos adiante, rapidão. Me dá uma ajuda agora aqui, vamos ver se a gente compreende. Caraca, pareceu um cérebro fazendo supino. O que é que isso quer dizer? Dá para encarar? Dá para encarar? Dá para encarar. Vamos lá, rapidinho. Olha só, meu Deus, já começou com uma questão do Enem, pegando fogo logo. O esquema representa, de maneira simplificada, o processo de produção de etanol, utilizado como matéria, utilizando o milho como matéria-prima. Então a gente tem aqui o milho, que vai entrar num reator. Reator é o local onde ocorre a reação química. Aqui vai ter uma reação de hidrólise. Hidro é água, lise é quebra. Hidrólise é quebra na presença de água. Essa quebra vai formar um outro grupo de substâncias que ele não deu nome aqui, mas está simbolizado por essa etapa aqui da seta. Depois vem para outro recipiente, e neste outro recipiente são colocados leveduras. E as leveduras promovem outra reação química chamada de fermentação, originando os produtos finais: gás carbônico, etanol e água. Então vamos ver o que é que ele quer da gente. A etapa de hidrólise na produção de etanol a partir do milho é fundamental para quê? Então, a etapa de hidrólise. Hidrólise a partir do milho. Serve para quê, gente? Vamos lá? Olha só, o amido de milho, amido de milho, amido é um tipo de carboidrato. O amido
de milho deve ser transformada em substratos que podem ser utilizados pelas leveduras. Então, a alternativa correta é a letra D, ou seja, o amido de milho vai sofrer uma hidrólise. Após essa hidrólise, vai haver a formação de substratos. E o que são substratos? São reagentes orgânicos que vão sofrer a reação. Beleza? Ó, alguém está mandando aqui no chat, os próprios colegas já estão respondendo, muito obrigado. Obrigado por vocês estarem me ajudando aí nas respostas, tá? Eu estou meio concentrado na aula e eu esqueci de ficar olhando para o chat aqui. Mas qualquer coisa, alguém abre o microfone e me fala. Beleza? Vamos avançar, valendo, avançando um pouquinho. Reações orgânicas, gente. Esse aqui é um esquema geral das reações. As reações orgânicas, para que elas possam acontecer, elas envolvem sempre um substrato. E o que é um substrato? Reagente orgânico que sofre a transformação. Essas reações orgânicas, elas podem ser classificadas. E as classificações mais comuns são reações de adição, de eliminação, de substituição e de rearranjo. Tem 4 categorias que a gente vai ter que aprender a classificar. E a gente vai aprender na aula de hoje. Essas reações orgânicas, elas absorvem energia para acontecer. Como é que ocorre essa absorção? Ocorre primeiro quebra de ligações. Aí a quebra de ligação requer absorção de energia, tudo bem? Para eu quebrar algo, eu forneço energia para esse objeto. Para as ligações serem quebradas, o sistema tem que absorver energia. A quebra das ligações, elas podem ocorrer de duas formas. Pode ser uma quebra ou ruptura homolítica, ou pode ser uma quebra ou ruptura heterolítica. Se for uma ruptura homolítica, vai formar estruturas conhecidas como radicais livres. Radicais livres. Se por acaso a ruptura for do tipo heterolítica, vai originar íons. Íons que podem ser positivos e negativos, tá bom? Esse aqui é o esquemão geralzão de como é que a gente classifica as reações orgânicas. Mas vamos avançar um pouquinho aqui. Vamos falar agora da quebra das ligações, tá? Vamos falar diretamente da quebra das ligações. Vamos chamar de quebra ou de ruptura de ligações covalentes. Quebra ou ruptura. E para quebrar, eu tenho que fornecer energia para o sistema. Portanto, o sistema absorve energia. Logo, a quebra é um processo endotérmico. Variação de entalpia é sempre maior que zero. A quebra é um processo endotérmico, isso é importante. Nas reações orgânicas é muito comum a formação de grupos intermediários estáveis. Bom, o que é um grupo intermediário? É algo transitório, é uma estrutura transitória entre o reagente e o produto. Então, para sair do reagente, chegar no produto, passa no meio do caminho por um intermediário. Esses intermediários, eles normalmente têm existência transitória e geralmente envolve o carbono, tá? Só que o carbono, ele precisa efetuar 4 ligações químicas. E a gente vai ter que quebrar uma dessas ligações ou até mesmo mais de uma das ligações, para poder originar essa estrutura transitória, que a gente chama de intermediários e normalmente eles são instáveis. Estes grupos eles se originam da ruptura das ligações. E essa ruptura pode ocorrer de forma homogênea ou de forma heterogênea. Por isso que a gente classifica em ruptura homolítica e ruptura heterolítica. Bom, tá rolando aqui umas mensagens no chat. Depois eu vou olhar melhor, tá? Mas se tiver alguma coisa urgente, você chama no áudio aqui, por favor. Homólise vai formar sempre radicais livres. E se tiver heterólise, vai haver a formação de cátions e ânions. Só que aqui pra gente, nós não vamos chamar o positivo de cátion, tá? A gente vai preferir um nome alternativo, que é de eletrófilo. Ou seja, se ele é cátion, ele perdeu o elétron, ele quer o elétron de volta. Portanto, ele tem afinidade, afinidade com elétrons. E se tiver carga negativa, a gente não vai chamar de ânion, a gente vai chamar de nucleófilo, ou seja, afinidade pelos núcleos. Porque se o nucleófilo é negativo, ele tem afinidade com carga positiva, que é o núcleo. Então vamos rever? Quando tem homólise, quebrou em partes iguais, nós vamos ter radicais livres. Quando quebra da forma de heterólise, partes diferentes, nós vamos ter
positivos e negativos. Os positivos são chamados de eletrófilos e os negativos de nucleófilos. Agora, para você não esquecer nunca mais isso na sua vida, você vai fazer assim: negativo começa com a letra N. E nucleófilo também começa com a letra N. Pronto, legal, professor. Show de bola. Eu não esqueço mais. Bacana. O negativo é chamado de nucleófilo e o positivo é de eletrófilo. Quer aprender química? Vem comigo, moleque, a gente vai arrebentar essa parada. Bora lá, bora avançar aqui. Bora ver agora. Olha só como é que rola a parada. Me ajudem aqui, vamos tentar compreender. Cisão heterolítica ou heterólise. Hétero quer dizer diferente. Então, nós vamos quebrar a ligação em partes diferentes. Imagina um cloro ligado a outro cloro. O primeiro cloro tem 7 elétrons na sua última camada, que o cloro é da família 17, tem 7 elétrons na sua última camada, e a gente está representando os elétrons por essas bolinhas azuis. O segundo cloro tem carga, tem também 7 elétrons na última camada, só que a gente vai representar por 7 bolinhas vermelhas. Nós vamos colocar uma seta aqui, indicando que os 2 elétrons da ligação vão ser transferidos para um único átomo de cloro. E aí esse cloro que ganha o elétron, tá vendo que tem uma bolinha azul agora aqui? Ele ganhou o elétron, ele ficou com carga negativa. Deixou de ser átomo, virou íon. O outro cloro, que tinha os elétrons representados na cor azul, ele perdeu o elétron. Então ele deixou de ser átomo e virou um cátion. Aí nós vamos dizer o seguinte, que quando tem uma setinha curva, isso vai representar para a gente o movimento de 2 elétrons. Então, os 2 elétrons da ligação são transferidos para um único átomo. Aí, o átomo que perde elétron, ele assume carga positiva e passa a ser chamado de eletrófilo. E o átomo que ganhou elétron assume carga negativa. Negativa, hein? Negativa. Então, agora ele é chamado de nucleófilo. Então, toda vez que for uma cisão heterolítica, nós vamos ter produtos diferentes. Olha, hétero diferente. Um positivo e o outro negativo. Mas quando é uma cisão homolítica ou homólise? Bom, aqui nós temos de novo 2 cloros, com a mesma representação. Bolinhas azuis para elétrons da última camada de um, bolinhas vermelhas para elétrons da última camada do outro. Só que agora as setinhas, elas estão um pouquinho diferentes. Observe que no início tinha uma seta convencional. Agora nós temos uma seta curva só com uma farpa, como se fosse um anzol, como se fosse um anzol. Quando tem essa curva farpinha parecendo um anzol, indica movimento não de 2 elétrons, e sim de apenas um elétron. Quando tem 2 farpas, movimento de 2 elétrons. Quando tem uma farpa, movimento de apenas um elétron. Mas, professor, isso é importante para a gente? É, cara, isso é importante, porque essa é a linguagem que pode aparecer na prova. Enem, vestibular, Olimpíada, prova da escola de vocês, essa é a linguagem química. Isso pode acontecer. Seta curva é movimento de elétrons. Se for uma seta tradicional, 2 elétrons. Se for uma seta, parece um anzol, que só tem uma farpinha, aí é movimento de um elétron. Só que na hora que quebrou, ninguém ganhou elétron, ninguém perdeu elétron. Eles ficaram mais ou menos iguais como eles eram. Então, nós temos uma cisão homolítica. E a gente vai chamar essa turma agora, nós vamos chamar de radicais livres, tá bom? Só que a gente vai fazer o seguinte também. Nós vamos agora voltar esses nomes de eletrófilo, nucleófilo e radical livre. Nós vamos voltar para o cara da química orgânica. E quem é o cara da química orgânica? Fala sério, é o carbono. O cara da química orgânica é o carbono. Vamos ver. O carbono pode ficar positivo, o carbono pode ficar negativo ou pode ficar zero quando for um radical livre. Quando o carbono for positivo, você pode chamar de eletrófilo se você quiser, mas para ser mais específico, você vai chamar de carbocátion ou carbônio. Carbocátion ou carbônio. Se o carbono tem carga negativa, nucleófilo, eu já lembrei, você pode chamar de nucleófilo, mas para ser mais específico, você pode chamar o carbono negativo de carboânion ou carbânion. Carboânion ou carbânion. Epa, eu vi aqui um erro. Felipe Gomes falou que provavelmente deu erro. O que é que foi esse erro, Felipe? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Só um instantinho. Deixa eu ver. Vou ver aqui no celular. Ah, o Yuri não consegue ver a frequência, é isso?
Caramba! Eu vou tentar. Isso acontece algumas vezes, viu? Algumas vezes acontece. Tem gente que vê, tem gente que não vê. É engraçado isso. Deixa eu ver se eu consigo colocar de novo aqui o link. Bom, eu enviei novamente o link. Ah, beleza, beleza. Vê se agora dá certo. E aí eu vou retomar a aula aqui, tá bom? Galera, qualquer coisa vocês vão me chamando. Beleza, Vitor? Show, valeu, Felipe, obrigado. E aí, galera, qualquer coisa vocês vão me chamando, tá? Eu vou tentar focar mais aqui no andamento da aula, que hoje eu tô só aqui, hoje eu tô fazendo a aula e vendo esses detalhes do. Mas vamos lá, vamos adiante. E aí, fechando aqui, carbono positivo é carbocátio ou carbônio, carbono negativo é carbônio ou carbânion, e o carbono zero é radical. Pronto. Você pode chamar de radical de carbono. Agora a gente vai avançar aqui, agora a gente vai avançar. Agora, o que que significa esse cérebro aí pra gente, hein? Fala aí pra mim. Dá pra encarar? Dá pra encarar? Bora ver a parada aí, vamos ver. Vamos ver se a gente encara essa parada agora. Atenção, bora lá. Os alcanos e os cicloalcanos são extraídos do petróleo e têm valor como combustível e como matéria-prima industrial. Esses substratos passam por processos de transformação para funcionalizá-los e torná-los reativos em outros processos químicos. Um exemplo é a reação de halogenação do metano a seguir. Caraca, olha só. O cara colocou aqui uma reação química em que tem reagentes formando produtos e na setinha ele escreveu luz. E eu vou logo te dar uma dica. Toda vez que tiver luz, nem perde tempo. Toda vez que tiver luz e também peróxidos, toda vez que tiver luz e também peróxidos, pode fechar o olho que vai ser cisão homolítica ou homólise. Anota isso aí no teu caderno, tá? Ou então depois você pega essa aula lá no canal do YouTube e revê isso. Toda vez que aparecer na reação luz, pode, preferencialmente ultravioleta, mas apareceu luz e peróxidos é selado que vai ser uma cisão homolítica ou homólise. E se for cisão homolítica ou homólise, vai ter que formar radicais livres. No processo de halogenação de alcanos e cicloalcanos, a luz ultravioleta, olha, até falou que ultravioleta desempenha um papel importante, pois causa a reticências da molécula de cloro, gerando reticências intermediários reativos. Assinale a afirmativa que completa corretamente as lacunas. Agora eu quero ver a resposta de vocês. Manda no chat aí para mim que eu vou ficar acompanhando aqui. Rapidinho. Qual a alternativa correta? Manda no chat. Valendo! Não esquece da dica que eu falei da luz, hein? Não esquece da dica. Ih, tá fraco esse chat, tá fraco, tá fraco. Tô esperando a alternativa correta. Manda aí pra mim. Não esqueçam, não esqueçam. Toda vez que tiver luz e peróxido, selado é cisão homolítica e forma radicais livres. Show, Yasmin, é isso aí, letra D. Show, Mariane também. Felipe, bacana, legal. Caraca, Douglas, Rebeca, Lavine, Davi, Raíssa, show, moleque, vocês estão arrebentando. Então não esquece mais, tá? Não esquece mais. Todas as vezes que tiver luz e peróxido, pode fechar o olho e dizer que foi homólise. E se foi homólise, sempre vai haver formação de radicais livres. Mas bora testar mais um pouquinho. Com relação ao íon H3C, dois pontos menos. O que significa dois pontos? Significa que tem um par de elétrons. Se tem os elétrons, a carga só pode ser negativa, tá bom? Podemos afirmar que esse íon aí, esse íon, ele tem carga negativa.
Esse íon não pode ser um radical livre de jeito nenhum. Porque o radical livre a gente já viu que ele tem carga zero. Ou eu vou chamar para ele de carbocation, ou vou chamar de carbonion. O carbocation, ou carbônio, tem carga positiva. O carbônio, o carbânio tem carga negativa. Eu só quero a alternativa correta agora. Observa que tem carga elétrica. Se tem carga elétrica, não pode ser homólise, só pode ser heterólise. Heterólise ou cisão heterolítica. Qual a melhor alternativa? Manda aí para mim no chat rápido. Esse aqui dá para matar rápido. Caraca, esse aqui a gente vai arrebentar. Letra B, Raíssa, Cauã Yuri, Graziele, letra B, Lavine, Pablo. Caraca, velho, tá todo mundo marcando letra B? É isso mesmo? É, isso mesmo! Olha lá, Felipe também show. Beleza, é isso aí, cara. Pensa comigo. Se tem carga elétrica negativa, esquece, não pode ser homólise. Mas também, se tem carga negativa, não pode ser carbônio, porque o carbônio é positivo. Então só pode ser formou-se por cisão heterolítica. Professor, ele não pode ser estável? Não, a gente já viu que os intermediários são instáveis. Tá? O átomo de carbono é menos eletronegativo que hidrogênio? Não, gente, não. O carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Formou-se por cisão homonítica? Também não. Formou-se por cisão heterolítica. Show, valendo, bora avançar. Já que a gente está falando de intermediários, os intermediários mais relevantes para a gente, aqueles que mais aparecem, são os carbonos positivos, que a gente vai chamar de carbocátio. Inclusive aqui nessa imagem tem vários carbonos desenhados à mão, tá? Carbono positivo, a gente vai chamar de carbocátio. Vamos ver se a gente desenrola essa parada aqui. Vamos pensar na estabilidade dos carbocátios. Maior estabilidade, menor energia de ativação, portanto, o processo é mais rápido, ele é formado mais rapidamente. Não esquece disso. Se tiver maior estabilidade, tem menor energia, forma mais facilmente. Aquele que for mais estável, forma mais rapidamente. Se por acaso é, tem maior estabilidade de um carbocátio do que outro, aquele que for o mais estável vai ser a reação mais rápida. Então, pronto, eu não posso mais esquecer isso. Que a possibilidade de formar carbocátio é sempre aquele carbocátio mais estável. E dentre eles, se tiver dois ou três para eu escolher, aquele que for o mais estável de todos vai ser formado mais rapidamente. E a ordem de estabilidade é mais ou menos assim, olha. A gente vai do mais estável, que é o carbocátio terciário, para o menos estável, que é o carbocátio isolado. Como é que funciona isso aqui? Como é que eu sei que é carbocátio? O carbono tem que ter carga positiva. Acabou. Se o carbono tem carga positiva, ele perdeu o elétron. Portanto, falta uma ligação. Falta uma ligação, não esquece. Só que eu tenho aqui um carbono, que virou carbocátio, e está ligado a três outros átomos de carbono. É como se esses carbonos vizinhos pudessem emprestar um pouquinho dos seus elétrons para o carbocátio. E ameniza a carga positiva e o carbocátio fica mais estável. Mais ou menos, a grosso modo aqui, rapidinho, o carbocátio está precisando de dinheiro para comprar o lanche na hora do intervalo. E aí o carbono do lado não vai dar o lanche dele todo, não. Mas ele vai dar um pedacinho do lanche ou um pouquinho de dinheiro. Bora falar um pedacinho de lanche. O carbono aqui do lado vai dar um pouquinho de lanche para o carbocátion. O outro carbono vai dar mais um pouquinho. E o outro carbono vai dar mais um pouquinho. Então o carbocátion não tinha lanche para comer, ele estava com fome. Mas tem três carbonos do lado, cada um deu uma mordidinha do seu lanche, amenizou a fome do carbocátion. Só que se o carbocátio for secundário, só tem dois carbonos do lado para dar uma mordidinha no lanche, porque o hidrogênio não tem como emprestar elétrons, já que o hidrogênio só tem um elétron. O hidrogênio é o menor átomo da tabela periódica, o hidrogênio só tem um elétron e não pode emprestar, mas o carbono pode. Então, o carbono secundário, o carbocátio secundário, consegue pegar um pouquinho menos elétrons do que o carbocátio terciário. O primário, menos ainda. E o carbocátio isolado não tem ninguém para emprestar elétrons para ele. É como se esse cara estivesse sozinho,
lá na escola dele, na hora do intervalo, e não tem ninguém para dar uma mordidinha no lanche. Então, qual é o carbocátion de maior estabilidade? Aquele que tem mais carbonos ao redor, ou seja, o carbocation terciário. Essa aí, opa, alguém chamou no chat, pode falar. Quem chamou? Ah, eu acho que o microfone abriu acidentalmente aí. Bora seguir, bora seguir. Olha lá, galera. Essa aqui é uma imagem retirada do livro da professora Paula Bruce. É um livro de química de nível superior, muito bom, mas muito didático também. Atende até às necessidades do ensino médio. Então a gente vê aqui que quando tem um carbocátion terciário, tem muitos elétrons ao redor, a nuvem de elétrons é muito grande e isso pode amenizar a falta de elétrons no carbono positivo. Quando é um carbocátion isolado, a nuvem de elétrons é muito pequena e não tem ninguém para emprestar elétrons para o carbocátion. Gente, tem alguém com o microfone aberto aí, tá? Feche seu microfone, por favor, que aí interfere depois no nosso áudio e a gravação não fica legal. Vamos lá. Vamos seguir, gente. Todo mundo com o microfone desligado agora. Bora avançar um pouquinho. Caraca, apareceu outro cérebro. Significa, vamos encarar de novo? Dá para encarar essa parada? Bora ver, bora ver, bora ver. Considerando-se um álcool primário, um álcool secundário e um álcool terciário, pode-se dizer que, de um modo geral, eu tenho que pensar assim: o álcool primário vai formar um carbocátion primário, que é o mais instável. O carbocátion, um álcool terciário, deve gerar um carbocátion terciário. Portanto, é o carbocátion de maior estabilidade. É aquele que vai ter a reação mais rápida de acontecer. Aí ele fala assim: o secundário é mais desidratável, o primário é mais desidratável que o secundário e este mais do que o terciário é mais desidratável que o secundário e este mais que o primário. Todos os três desidratam com a mesma facilidade, o primário não pode ser desidratado. Eu quero o gabarito, rápido, pensa aí, rápido, menos de um minuto, menos de um minuto. Fala aí para mim. Não esquece, tá? Não esquece. O terciário tem maior estabilidade e vai reagir mais rapidamente. Caraca, já apareceu um bocado de letra C aqui. Yasmin, Beatriz, Lavínia, Uane, Felipe. Caraca, velho, vocês estão arrebentando muito. É isso aí. Raíssa, valeu, gente, valeu. Show de bola, participação 1000. O terciário é mais desidratável. Por quê? Porque o carbocato de maior estabilidade. Show até o momento? Beleza? Vamos avançar, ver até palminhas, ver até palminhas. Agora vamos ver os tipos de reações orgânicas. Cara, eu não posso esquecer que tem quatro tipos principais: reação de adição, reação de eliminação, reação de substituição e reação de rearranjo. Meu querido, você tem que lembrar disso. Isso aqui você tem que lembrar. Já foi perguntado no Enem, já foi perguntado na Olimpíada Paraense de Química, cara, vestibulares em geral. Então, isso tem que saber, tá? Esses quatro tipos tem que ser na ponta da língua. E é muito fácil. Pensa comigo. Adição. Você tem que ter dois reagentes se adicionando para formar um único produto. Então, tem duas moléculas nos reagentes, tem a molécula A e a molécula B. As duas vão se adicionar para formar apenas uma molécula AB. Então, quando dois reagentes se adicionam para formar um produto, é adição. A eliminação é o oposto da adição e é muito fácil sacar. Como é que é o oposto? Na adição tem dois reagentes formando um produto. Então, na eliminação vai ter apenas um reagente agora formando dois produtos. Então, olha lá, na eliminação tem uma molécula formando duas moléculas no produto. Adição e eliminação são opostas, tá bom? Como é que é substituição? A substituição tem que ter dois reagentes formando dois produtos. Mas olha só, o primeiro reagente é uma estrutura AB, reagindo com o segundo reagente, que é uma estrutura CD. A impressão que me dá, olhando aqui essa combinação de letras, é que a letra D da segunda molécula se transferiu para ficar ao lado do A na primeira molécula.
E a letra B, que estava na primeira molécula, se transferiu para ficar ao lado do C. Então parece que houve uma substituição de partes da molécula. Era AB reagindo com CD, formou AD e CB. Então, quando tem dois reagentes formando dois produtos, é substituição. O último caso também é fácil de identificar, é rearranjo. Como é o rearranjo? É uma reorganização. Então, uma molécula no reagente vai formar apenas uma molécula no produto. Só que a molécula do reagente era do tipo AB. No produto houve uma reorganização e a molécula virou BA. E isso é rearranjo. Então, para a gente não se perder, quando tem dois reagentes formando um produto, é adição. Quando tem apenas um reagente, agora formando dois produtos, é eliminação. Se tiver dois reagentes formando dois produtos, é substituição. E quando tem um reagente formando apenas um produto, é rearranjo. Eu acho que está tranquilo de ver isso aqui, né? Vamos lá para esse primeiro caso. Ó, aqui em cima está escrito reação de adição. Como é que eu sei? Tem quantos reagentes? Dois, formando apenas um produto. Então, já sei que isso aqui é uma reação de adição. Detalhe, essa molécula orgânica eu chamo de substrato, não esquece. Bom, como é que eu sei que isso aqui é adição? Tem dois reagentes formando apenas um produto. A outra dica é, você está vendo que tem uma ligação dupla? No produto, a ligação dupla virou simples. Toda vez que tiver uma ligação dupla, a gente pode fazer uma adição na dupla e o produto vai ficar com ligações simples. Então, olha lá, tinha dois hidrogênios. Deixa eu tirar esse substrato aqui da frente. Tinha um hidrogênio verde, um hidrogênio vermelho. A ligação dupla foi quebrada, ficou ligação simples. Aí entrou um hidrogênio verde no primeiro carbono, um hidrogênio vermelho no segundo carbono. Isso é uma reação de adição. É como se fosse assim. Olha para a tela e vê se você consegue enxergar a minha mão. A gente tem aqui uma ligação dupla. A ligação dupla quebra, quebrou, tá bom? Aí entra um átomo de um lado e entra o outro átomo do outro lado. Então a ligação que era dupla virou simples. Isso é a característica de uma reação de adição. Dois reagentes formando um produto. E quando é que é eliminação? É quando tem apenas um reagente formando dois produtos. Perceba que agora é o contrário. Eu tenho aqui, olha, um átomo de hidrogênio na cor vermelha ligado a um carbono. E eu tenho uma hidroxila OH ligada a outro carbono. Se eu arrancar o hidrogênio e a hidroxila, forma água. Está aqui, olha, H2O. Só está escrito abertinho, mas é água. E a ligação era simples, virou ligação dupla. Isso aqui é uma eliminação, é o contrário de adição, tá bom? É o contrário. Então, a gente tinha um reagente formando dois produtos. É uma eliminação. Bora ver o outro caso aqui, é substituição. Caraca, velho, você não vai esquecer isso nunca mais. Tá vendo uma letra lambda aqui na setinha? Essa letra lambda significa luz. A letra lambda é comprimento de onda eletromagnética da luz. Então, a letra lambda indicando luz, essa reação vai ter homólise aqui no meio. Vai ter homólise selada. Mas vamos lá. Tem quantos reagentes? Dois reagentes formando dois produtos. A gente vai pegar um cloro verdinho e vai botar no lugar do hidrogênio. Está aqui o cloro verdinho no lugar do átomo de hidrogênio. Aí nós vamos tirar esse átomo de hidrogênio e ligar no cloro vermelhinho. Então eu tinha dois reagentes formando dois produtos, só pode ser uma substituição. E quando é que é rearranjo ou isomerização? Rearranjo ou isomerização. Só tem um reagente formando um produto. E eles são isômeros, por isso o nome isomerização. Olha lá. No reagente, a fórmula molecular é C6H12. No produto também é C6H12. Só que a gente mudou de posição um pedacinho da molécula. Tá vendo esse CH3 vermelho? Veio aqui, ó, para o lugar do hidrogênio. E o hidrogênio foi para cima do CH2, que virou CH3. Então não entrou nenhum átomo, não saiu nenhum átomo. Os átomos se reorganizaram. Quando isso acontece, a gente diz que tem um rearranjo. Bora fechar? Bora fechar? Quando tem dois reagentes formando um produto, você já sabe que é adição.
Quando tem um reagente formando dois produtos, é eliminação. Quando tem dois reagentes formando dois produtos, é substituição. E quando tem um reagente formando apenas um produto, é rearranjo ou isomerização. Eu acho que dá para levar nisso, né? E dá para encarar também. Caraca, eu quero ver agora. Meu Deus do céu, uma questão do Enem. Bora ver se a gente desenrola essa parada. Na hidrogenação parcial de óleos vegetais, efetuada pelas indústrias alimentícias, ocorrem processos paralelos, ou seja, ao lado dessa reação chamada de hidrogenação. Esses processos paralelos conduzem à conversão de gorduras cis em trans. Gordura era cis, virou trans. Quando a gente tem uma molécula de configuração cis, os ligantes mais semelhantes estão do mesmo lado. Quando a molécula tem configuração trans, os ligantes mais semelhantes ficam em lados opostos. E cis e trans são isômeros. Vou repetir. Cis e trans é uma linguagem científica para isômeros, tá bom? É uma linguagem científica. Diversos estudos têm sugerido uma relação direta entre os ácidos graxos trans e o aumento do risco de doenças vasculares. Então fica ligado aí. Essa transformação de gordura cis em gordura trans é um processo paralelo que ocorre nas indústrias alimentícias. Qual tipo de reação química a indústria alimentícia deve evitar para minimizar a obtenção desses subprodutos? Caraca, esses subprodutos são perigosos. São os chamados ácidos graxos trans. É gordura trans. Ela é prejudicial ao organismo. Então, olha para as alternativas e me fala. Qual a reação que a indústria deve evitar? Manda no chat aí para mim, rapidão. Ficou um pouco confusa, mas acho que é essa letra E. Olha só, Raíssa, a Yasmin acha que é letra A, Beatriz E, Kleber E, Rebeca A, Thaís E, mas também com interrogação e tal, Douglas E. Cara, tá dando uma divisão Felipe E, mas tá dando mais letra E, tá? Vou logo te falar aqui. Olha só, Kirlen letra E também. Show, né? Ó, pensem comigo. O que que o cara do Enem pensou? Olha, o André letra E, Graziele letra E. Show, gente, valeu. Cara, participação nota 1000. Vocês estão ganhando estrelinhas hoje, hein? Não esqueça. Olha lá, pensa bem. O cara perguntou aqui do Enem o que que a indústria deve evitar? Evitar. O que a indústria deve evitar é a formação de ácidos graxos trans. E como é que eles são formados? É quando a gordura cis é transformada em gordura trans. E cis e trans são isômeros. Portanto, qual é a reação que a gente deve evitar? Uma adição, uma ácido-base, uma substituição, uma eliminação ou uma isomerização? A gente deve evitar uma isomerização. É necessário evitar a conversão da gordura cis em gordura trans, que essa conversão é uma isomerização. Ficou claro agora? Dá para sobreviver? Dá para levar? Manda dedinho aí. Dá para encarar. Isso aí, valeu, valeu. Vamos lá. Show, gente. Beatriz, Pablo, Mariane, Vitor, André, show, beleza. Vamos avançar então um pouquinho aqui? Olha lá, não esquece. No início da reação tem reagentes. No final tem produtos. Eu não consegui ler tudo que passou no chat, tá, gente? Mas ó, beijo para todo mundo. Ó, coraçãozinho, hein? Show de bola. Quer aprender química? Vem comigo. Se quiser ficar reprovado em química, é melhor procurar outro professor. Aqui não vai dar certo. Reagentes são transformados em produtos. Só que no meio do caminho pode aparecer um intermediário, que é aquela estrutura com vida curta, instável, que pode aparecer. Esse intermediário, ele pode ser chamado de carbocátion. Esse intermediário pode ser um radical de carbono,
tá? Ou esse intermediário ainda pode ser um carboânion, tá? Vamos fechar assim. Ou o carbono é radical, com carga zero, ou o carbono é positivo e vira carbocátion, ou o carbono é negativo e vira carboânion. Mas como é que eu vou sacar, só de olhar, se vai formar radical, carbocátion ou carboânion? A dica é, quando tem luz e peróxido, vai formar radical livre. Tá vendo? RL. RL significa radical livre. Não tem erro, tá? Luz e peróxido vai formar radical livre. Radical livre é zero, nem é positivo nem é negativo, tem carga zero. Se tiver ácido envolvido na reação, vai ter eletrófilo e forma carbocátion. Quando tem base envolvida na reação, vai ter um nucleófilo. E o nucleófilo é negativo, então forma carboânion. Então vamos generalizar? Quando tem luz e peróxido, fecha o olho e diz que vai ter homólise, vai formar radical livre. Quando não tem luz e peróxido, vai ser heterólise. Aí ou vai formar carbocátion ou carboânion. Se tiver participação de ácido, é mais provável formar carbocátion. Participação de base, o provável é aparecer carboânion, tá bom? E quais são os principais casos? Carbocátion é o carbono positivo, tá? O carboânion é o carbono negativo. E aí, eu vou colocar aqui algumas geometrias que isso pode ser importante para a gente. Vou até voltar aqui. Quando for um carbocátion, você vai encontrar geralmente o carbocátion com a geometria trigonal plana, hibridação sp2. sp2 porque só tem três ligações, tá? Então só precisa de três orbitais preenchidos. Hibridação sp2. E aí, quando é negativo, tem elétrons sobrando. Então a hibridação vai ser sp3 e a geometria vai lembrar uma pirâmide trigonal, tá? Uma pirâmide de base triangular. Quando for um radical livre, que nem está aqui, ó, deixa eu tirar a imagem aqui, botar a câmera para cá para o ladinho. Quando for radical livre, aí vai ter apenas um elétron, ele não vai ser nem positivo nem negativo. Aí esse radical livre ele vai transicionar a sua hibridação entre sp2 e sp3. Quando for sp2, vai ficar na forma de trigonal plana. E quando for sp3, vai ficar na forma de piramidal trigonal. Tem outras formas menos comuns, que são as formas do radical carbeno. Ele existe na química, mas aqui a gente não vai estudar muito, tá? O nosso foco aqui é mais para o ensino médio, então a gente vai pensar nesses três primeiros. Radical carbeno ficou até mais afastadinho aqui porque ele é diferentão mesmo. Então vamos lá. Quando for carbocátion, vai ter hibridação sp2 e geometria trigonal plana. Quando for carboânion, vai ter hibridação sp3 e geometria vai lembrar uma pirâmide trigonal. Quando for radical livre, vai ter hibridação variando entre sp2 e sp3 e a geometria mudando de trigonal para piramidal trigonal. Pronto. Eu preciso ter isso em mente, tá? Agora bora avançar aqui. Dá para encarar de novo? Caraca, dá para encarar? Bora ver se a gente desenrola essa parada aqui. Vamos ver. Vamos ver. A estrutura representa um carbocátion terciário. Bora ver se é carbocátion mesmo? É, porque tem carga positiva. Bora ver se é terciário? Um, dois, três. Realmente, o carbocátion está ligado para três outros carbonos. Então, realmente é um carbocátion terciário, o qual pode ser formado em reações de substituição de haletos de alquila com espécies nucleofílicas e na presença de solventes adequados. A análise de sua estrutura permite concluir que essa espécie química apresenta uma geometria. Cara, eu vou desenhar a geometria aqui. Quer dizer, eu vou desenhar não, vou botar o desenho pronto para a gente lembrar. O carbocátion, ele tem apenas três ligações. Portanto, tem apenas três orbitais envolvidos e misturados na ligação. A hibridação dele é do tipo sp2 e a geometria lembra um triângulo. Olha, a cachorrinha aqui, a Pandora, minha bebê, tá dando uma arranhadinha aqui. Eu acho que vocês estão até ouvindo o barulhinho dela. Mas vamos lá. Qual seria a melhor alternativa, galera? Só pode ser trigonal. O cara escreveu trigonal planal. Isso, Raíssa, letra D, show. Beatriz, show. Felipe também, legal. O cara escreveu trigonal planar só para dar mais trabalho. Graziele também matou, letra D. Cara, mas trigonal já resolve, porque todo triângulo é plano,
tá? Então, não precisava falar trigonal planar. Beleza até aqui, né? Bora avançar um pouquinho, que já são 20 horas e 6 minutos. Tá para acabar o nosso tempo de aula. Bora avançar um pouquinho mais rápido agora. Olha só. Esse aqui é o resumão. Resumão. Dependendo do tipo de cisão, da quebra da ligação, a gente vai conseguir classificar o intermediário. E dependendo desse intermediário, a gente classifica o mecanismo. A quebra pode ser por homólise ou pode ser por heterólise. Se for homólise, o intermediário vai ser um radical livre ou radicalar. E o mecanismo vai ser radicalar também. Se for heterólise com formação de carbocátio, aí o mecanismo vai ser eletrofílico. E se for uma heterólise com formação de carboânion, o mecanismo vai ser nucleofílico. Mas, professor, o que é quebra? O que é cisão da ligação mesmo? É o início da reação química, em que algumas ligações são quebradas. Tudo começa com a quebra da ligação. Ah, lembrei. E o que é intermediário, professor? É aquela estrutura instável que pode se formar entre reagentes e produtos. E o que é mecanismo, professor? Mecanismo é a descrição do caminho reacional. É para indicar se a reação vai ocorrer por meio de radicais livres, por meio de cátions, aí eu chamo de eletrofílico, mecanismo eletrofílico, ou por meio de ânions, aí eu chamo de mecanismo nucleofílico, tá bom? Então eu preciso ter isso aqui em mente. Homólise, intermediário radical livre, o nome do mecanismo é radicalar. Heterólise com formação de carbocátion ou eletrófilo, o mecanismo é eletrofílico. Heterólise com formação de carboânion ou nucleófilo, o mecanismo é nucleofílico. Caraca, você está muito afim de assistir aula o ano inteiro sem fazer nenhum exercício? É melhor procurar outro professor. Aqui não vai dar certo. Aqui a gente vai vendo o assunto e já vai treinando. Dá para encarar mais um? Bora ver. Deixa eu tirar aqui da frente a câmerazinha. Vamos lá. Na reação de substituição, olha só, tem H+ aqui no meio. H+ simboliza ácido, tá bom? O H+ simboliza ácido. Aí formou um carbocátion. Carbocátion também pode ser chamado de eletrófilo. Aí deu origem a um intermediário carbocátion, que é esse intermediário A. E depois chegou no produto final. Então a gente saiu do reagente, chegou no produto. A espécie química destacada essa espécie química aqui no meio, é um ou é uma. Essa espécie química aqui não é nem reagente nem produto, é um intermediário, tá? Então só quero o gabarito. Só quero o gabarito. Manda no chat aí pra mim. Manda no chat aí, rapidola. Bora ver se desenrola aí. Letra B, letra B. Letra B, tem gente, ó, Mariane, Graziele, Felipe. Aliás, agora, né? Mariane, Raíssa, Graziele. Falando em letra B, letra B. Letra B, eletrófilo. Douglas, Lavine, Vitor. Show, cara, vocês estão participando top demais, hein? Isso deixa o professor muito feliz. Muito top. Caraca, velho, olha só. Todo mundo mandando V na letra B. Vitor, André, Felipe, Killen. Caraca! Show, moleque! Olha lá. Esse bonitão aqui é um carbocátion. Se ele é positivo, ele também é chamado de eletrófilo. Portanto, o mecanismo só pode ser eletrofílico com intermediário eletrófilo. Mecanismo eletrofílico com intermediário eletrófilo, papai. Caraca! Cara, vocês estão mandando muito bem. Ó, veja bem. A gente vai precisar falar um pouquinho da substituição aqui que ocorre em ácidos carboxílicos, tá? E as principais reações de substituição são esterificação e neutralização. Como é que rola a esterificação? É formação de éster. Esterificação origina éster e água. A neutralização origina um sal orgânico e água. Ou seja, em linhas gerais, sempre que tiver um ácido reagindo, você vai encontrar no produto um derivado de ácido, que pode ser um éster ou pode ser um sal orgânico, tá bom? Agora, em especial, eu quero chamar a atenção dos ésteres. Chamar a atenção para os ésteres. O que são ésteres? As essências de ésteres são responsáveis pelo sabor e aroma de frutas.
Sabor e aroma de frutas nós chamamos de flavorizantes, que vem de uma expressão em inglês, the flavor, que quer dizer que algo está simulando sabor e aroma e tal. E aí, quando simula sabor e aroma de frutas, a gente chama em português de flavorizantes. Esses flavorizantes normalmente são ésteres. E como é que a gente vai encontrar isso? Chicletes, balas, gelatinas, refrescos. Outro dia eu levei para a sala de aula, até tem aqui ainda, ó, uma caixa de Big Big. Eu acho que tem gente aí que ganhou o Big Big, moleque. E se você pegar o Big Big para ler o rótulo, depois você lê na sua casa, o Big Big ou outro chiclete, outro suco, outro bombom, você vai ver que lá está escrito que tem sabor artificial de morango, sabor artificial de uva, sabor não sei o quê. Esses sabores artificiais são flavorizantes e normalmente são ésteres. E o éster é formado numa reação chamada de esterificação. Bora ver como é que a reação acontece. É muito legal. Tem que ter um ácido carboxílico reagindo com álcool na presença de ácidos, tá? Esse H+ aqui indica ácido no meio. Então, um ácido dissolvido na água, aquoso, reagindo com álcool também dissolvido na água, na presença de ácido, vai formar um éster e água. Mas olha que legal, eu coloquei as moléculas aqui com a estrutura colorida para facilitar o seu entendimento. O ácido carboxílico tem 2 carbonos na cor preta. O álcool também tem 2 carbonos, só que eu coloquei na cor azul. E tem mais o oxigênio da hidroxila do álcool. Aí eu coloquei o OH do ácido na cor vermelha e o H do álcool também na cor vermelha. Por quê? Porque OH com H na cor vermelha vai formar água no estado líquido. Beleza? Tudo bem? Tranquilaço? Beleza. E aqui vai dar origem ao éster. Como é o éster? O éster é 2 carbonos originados do ácido, na cor preta, e outros 2 carbonos originados do álcool, também, é só que agora na cor azul. Isso aqui é a constante de equilíbrio. Agora, a neutralização. Deixa eu subir aqui. Quer dizer, deixa eu ver se aqui do lado dá. Ah, daqui. Como é que é a neutralização? Na neutralização, a gente vai ter o ácido de novo, parecido com a esterificação. Só que agora no lugar de álcool, ó, na esterificação era álcool. Agora vai ser uma base. Então, um ácido reagindo com uma base. Aí no lugar de formar um éster, vai formar um sal e água. A esterificação é um ácido reagindo com álcool, formando éster e água. A neutralização é ácido também, só que não é álcool que vai reagir, é uma base. E não vai formar éster, vai formar sal e água. Então perceba a diferença entre essas duas reações. Por que eu chamo a atenção? Porque o éster tem uma importância gigante na indústria alimentícia, porque ele simula sabor e aromas, e os sais também têm uma importância enorme na indústria de alimentos, tá? Vários produtos são sais. Então a gente tem que lembrar da esterificação direta, ou esterificação de Fischer, ou simplesmente esterificação, e da neutralização. Relembrando, como é a esterificação? Ácido mais álcool formando éster mais água. Como é neutralização? Ácido mais base formando sal e água. Bora ver se dá para encarar uma parada aqui. Bora. Rapidinho. São 19h14. Vamos ver? Olha só. A benzocaína, também chamada de para-amino-benzoato de etila, é geralmente utilizada como anestésico local para exame de endoscopia. A gente vai fazer endoscopia, tem que sedar o paciente. Esse composto é obtido pela reação do ácido para-aminobenzoico com etanol. Caraca, velho! Ele te deu uma dica fantástica. Ele disse que vai ter um ácido reagindo com um álcool. Um ácido reagindo com um álcool. E meio ácido. E tá aqui a reação. Aqui é um ácido carboxílico reagindo com um álcool, formando éster e água. Não, fala sério. Essa aqui eu não quero nem perguntar. Essa eu mesmo vou responder. A reação que forma um éster só pode ser uma reação de esterificação. Caraca, letra B, a Raíssa respondeu rapidão, Felipe também. Pronto, show. A Érica até voltou agora.
Érica, a gente está destruindo essa questão aqui, mas tem outra, tá, Érica? Não esquenta não, se você chegou agora. Olha, cá, meu Deus do céu, Enem de novo. Ai, ai. No ano de 2004, diversas mortes de animais por envenenamento no zoológico de São Paulo foram evidenciadas. Tem mais de 20 anos isso. Estudos técnicos apontam suspeita de intoxicação por monofluacetato de sódio, conhecido como composto 1080 e ilegalmente comercializado como raticida. O monofluacetato de sódio é um derivado do ácido monofluacético e age no organismo dos mamíferos bloqueando o ciclo de Krebs, que pode levar à parada da respiração celular oxidativa e ao acúmulo de amônia na circulação. É isso que acabou matando esses animais, tá? Deixa eu só te fazer uma pergunta antes de continuar a leitura. O que o cara disse? Ele disse que a intoxicação foi por monofluacetato de sódio. Esse nome, ato de sódio, é sal, cara. É sal. E como é que ele foi obtido? Monofluacetato de sódio é um derivado do ácido monofluacético. Ácido, ácido. Cara, o ácido ou vai originar um éster ou vai originar um sal orgânico. Só que esse nome monofluacetato te lembra sal. E tá aqui a estrutura, olha. O sal tem que ter um cátion, que é o sódio, e tem que ter o ânion, que é o monofluacetato. Mas, professor, eu não conheço muito bem essa nomenclatura de monofluacetato ou de ácido monofluacético. Eu me atrapalho ainda com isso. Tudo bem, a gente tem que estudar mais nomenclatura, eu entendo isso. Mas olha para a cara da substância. Tá na cara, ele está gritando aqui. Tem íons, carga positiva e carga negativa, portanto é sal. E como é que se chama a reação que forma o sal? É uma neu. Qual o gabarito? Qual o gabarito? O monofluacetato de sódio pode ser obtido pela. Cara, não. Formou um sal, velho. Eu só quero a resposta. Raíssa, Pablo, Daniel, Beatriz, Felipe, Rebeca, Lavínia, André. Kirlen botou a letra E, diferenciou um pouquinho a substituição. Graziele, Thaís e Ana também foi na letra E. Vitor, Ana Beatriz. Ana Beatriz está corrigindo, eu acho, né? Botou um asterisco. Tá, mas eu entendi que a marcação, tá, a maioria tá letra D. Cara, como é o nome da reação que forma sal? Ai, a neutralização. Velho, não pode esquecer. Escuta o que eu tô falando. Não pode esquecer. Eu vou até voltar lá. Não, vou voltar lá, vou voltar lá. Não, vou voltar. Não pode esquecer. Não pode esquecer aqui. Aqui. Fala aí pra mim. Fala aí pra mim. Como é o nome da reação que forma éster? Esterificação. Como é a esterificação? Ácido mais álcool formando éster mais água. Como é o nome da reação que forma sal? Como é o nome da reação que forma sal? Neutralização. Como é a neutralização? Ácido mais base formando sal e água. Acabou. Acabou. E os caras cobram assim em prova. Fechou? Beleza? Cara, são 20h19 no laço. No laço. A gente vai fechar por aqui. A gente vai parar. Tem 10 minutos e a gente retoma às 20h30. Eu vou parar a gravação, tá? Interromper a gravação.